Boa noite, eu continuo me chamando Tércio. Queria saudar aqueles amados que estão na internet conosco agora também, que o Senhor visite você aí na sua casa, onde você está agora ouvindo essa mensagem. Que alegria para a gente poder voltar para casa, não é? Eu e Martinha estivemos 13 dias precisamente fora, fomos abençoados através da oportunidade de vivenciarmos uma imersão estudando o Novo Testamento de uma maneira cronológica, a partir de 50 histórias. Nós tivemos a oportunidade de conhecer essa ferramenta através de uma das maiores missões cristãs do mundo. Ela sustenta mais de 1.200 missionários em torno do mundo. É a missão que os nossos queridos missionários Lucas e Teresa, que são nossos missionários aqui no Brasil conosco, que estão servindo na plantação da igreja lá na Zona Sul. Então, Shane e Michele fizeram parte dessa missão por longos anos. Hoje, Shane e Michele são nossos pastores específicos aqui. E nós fomos, então, encorajados por esses amados irmãos, Shane e Michele, Lucas e Teresa, a conhecer uma ferramenta muito especial que já existe há alguns anos, mas que está sendo implantada no Brasil. Esse ano foi o primeiro curso que houve no Brasil, em abril. Eu e o pastor André, nosso querido André, fomos conhecer, fizemos o Antigo Testamento e nós fizemos o Novo Testamento agora, eu e Martinha, onde nós vivenciamos essa experiência muito rica. Essa vez agora, tendo a experiência de ir para a Pensilvânia, onde é a sede dessa missão, e vivenciar numa cidade chamada Harrisburg, lá na região ali do estado da Pensilvânia. Foi um tempo abençoado demais, precioso demais para mim, para Marta. Viver uma semana com Lucas e Teresa foi especial demais também. Trago um abraço deles dois para vocês. Lucas e Teresa estão por um período, até janeiro, lá nos Estados Unidos, voltando para estar nas igrejas que têm sustentado a vida deles. Então, um beijo deles para essa igreja, que é a igreja do coração deles, e eles são do nosso coração também. Eu quero agradecer pelas orações da igreja, porque nós pudemos sentir o cuidado de Deus em toda a nossa viagem. Também tivemos a experiência de visitar, no domingo, nós chegamos no sábado, descemos em Nova York, que era em Pensilvânia, iríamos de carro, mas descemos para New Jersey ali para visitar uma igreja que apoiou o Shane e Michele, que ainda apoia há mais de 20 anos. Tem dado suporte para eles, na cidade, próximo à cidade que a Michele nasceu. E nós fomos para fazer uma prestação de contas para aquela igreja sobre o ministério do Shane e Michele na nossa igreja. E foi um tempo precioso demais, que a gente pôde repartir com eles o testemunho da importância para a nossa igreja, da vida do Shane e Michele, naquilo que Deus tem construído entre nós também aqui. Então, trago um abraço daquela igreja também, muito especial, uma igreja muito amada, muito amorosa. E foi muito especial para nós conhecermos aquela igreja. Naquela manhã, após o testemunho, nós almoçamos com um grupo de 8 ou 9 pessoas, e nós planejamos juntos a próxima viagem deles, missionária, que deve ser em julho do ano que vem, para cá, para o Brasil, para conhecer pessoalmente a nossa igreja, o ministério, algo que o Shane e Michele já estava organizando, e a gente pôde ali alimentar um pouco mais o coração deles para isso. De lá nós seguimos, passamos essa semana em treinamento, e no sábado nos encontramos com um casal, Andreas e Tati. Também trago deles um beijo para essa igreja. Eles estão há quase 2 anos. Lá profissionalmente houve uma mudança. Ele trabalhava no Banco Holandês no Brasil, foi convidado para assumir uma função lá. E eles estão muito bem conectados numa igreja. Nós pudemos conhecer a igreja deles também. É uma igreja muito relevante, uma igreja que está crescendo muito. Eles têm mais de 9 campos espalhados naquela região da Pensilvânia, e foi muito bonito ver o trabalho de Deus naquela região, ali onde os Estados Unidos nasceu, onde a Constituição foi assinada.
Então, muito bonito ver Deus se movendo naquela região. E foi um tempo preciosíssimo. Tivemos um presente, eu chamo isso com a Martinha de cafuné de Deus, não é? Que esse casal nos abençoou com a oportunidade de ir para um dos espetáculos, se não o melhor no mundo inteiro, que é realmente uma coisa impressionante, um show, um espetáculo como da Broadway, mas de uma missão cristã apresentando a história de Jesus. Então, você imagina que nós estudamos o Novo Testamento toda semana, e no sábado à noite, nós fomos para esse grande espetáculo, realmente impressionante, não apenas o espetáculo em si, mas a espiritualidade por trás daquele espetáculo, e o foco daquela missão em usar a arte para realmente apresentar Jesus de uma maneira tão clara. Foi uma experiência riquíssima para a nossa vida. E no domingo, então, nós conhecemos a igreja, e na segunda e terça-feira, que ninguém é de ferro, finalmente eu fiz o meu dia da família com a Martinha, e aí foi um tempo para nós dois namorarmos, né, e repormos nossas energias, tempo maravilhoso. Foi o melhor de todos, na verdade, né? Bênção demais, a gente sempre separa anualmente, a gente tem dito isso sempre à igreja, especialmente para você que é casado, os filhos chegam, e você entra na jornada da sua vida, e você, por vezes, vai deixando o casamento, a relação dos dois de lado. E desde que a Laila tem 3 anos e a Radassa 1 ano, nós construímos uma cultura na nossa família de que nós iríamos continuar priorizando o nosso casamento, porque filhos saudáveis são frutos de casamento saudável. Você não pode inverter isso. Desculpa, a mensagem não é sobre isso, é um parênteses, tá? Mas isso é importante entender. Quando os filhos percebem o amor de um marido por uma esposa, de uma esposa por um marido, né, eles se sentem mais seguros. Então, nós temos ao longo desses 20 anos de casamento, nos 17 anos, né, nos 20 anos sempre cultivando, mas depois que a Laila chegou e a Radassa, depois que a Laila tinha 3 anos e a Radassa tinha 1 ano, nós continuamos fazendo isso, saindo pelo menos 4 dias, 2 dias, às vezes uma semana, só nós dois, para que a gente possa realmente cuidar de nós. E tem sido uma bênção poder contar com os nossos pais, né, para isso também, nosso sogro, sogra, dessa vez a sogrinha está aí. Levanta aí, sogrinha, essa mulher querida, amada, né? Uma mulher tão especial, minha sogra e meu sogro são como os pais para mim. O meu sogro hoje de manhã estava conosco aqui, agora de manhã ele estava um pouco cansado, agora à noite ficou em casa, está lá conectado conosco, mas eu sempre disse, o meu sogro é russo, né? E ele foi russo mesmo, viu? Porque o homem quase não deixou eu conquistar essa filha caçula, mas Deus é bom e Deus agraciou. Agora minha sogra não, minha sogra me viu a primeira vez e se apaixonou, aí foi um negócio maravilhoso, assim, né? Né, sogrinha? Foi ou não foi, sogrinha? Não me desmente aqui. Mas foi legal, eu estava com a Marta realmente numa celebração dentro de um estádio de futebol, de ginásio de futebol, e a Marta e eu lá do outro lado, e ela fala para o filho mais velho dela, quem é aquele rapaz do lado lá, da Marta? Ah, ele é o Teste e tal, né? É ele. Obrigado, segredo. Aí ela perguntou, tem chamado para a África? Que a Martinha, né, queria... Aí o filho mais velho, Ricardo, que vai estar aqui domingo que vem. Tem chamado, não é que tem chamado para a África? É ele. Obrigado, sogrinha, porque você acreditou em mim. Glória a Deus. O Senhor é bom, gente. O Senhor é maravilhoso. Eu quero louvar ao Senhor por tudo isso, porque tudo é graça. Tudo é graça, eu sempre digo isso, tudo é milagre. Mas isso tem a ver com algo muito sensível, que não tem a ver com mérito. Deus não faz algo na nossa vida porque nós merecemos. Deus faz pela graça. Mas Deus precisa de uma coisa para Ele fazer milagres na nossa história. Ele precisa que o nosso coração se renda a Ele. Ele precisa que o nosso coração diga, eu quero a Tua vontade, Senhor, não a minha vontade. É simples assim. Se você quer experimentar milagre na sua vida, simplesmente abra mão da sua vontade para fazer de Deus. E você vai se surpreender.
Amém? Eu vou começar hoje à noite diferente de manhã, tá? Porque o Espírito está me dando essa direção. Eu queria convidar você para a gente ler uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E nós vamos meditar nessa passagem bíblica tão linda, nesse momento tão importante na história da igreja, porque é um momento onde a igreja de Jerusalém começa a sofrer uma grande perseguição e os discípulos se dispersam. Não é? E quando a gente fala que os discípulos se dispersam, não são os apóstolos, porque os 12 apóstolos ficaram em Jerusalém. Não é? Lembre que Judas já tinha morrido, cometido um suicídio pela traição dele. Havia sido escolhido um 12º discípulo, que foi Matias, está lá no capítulo 1 de Atos, quando lançaram sorte. E esses 12 apóstolos ficam em Jerusalém, mas a igreja começa a crescer. E há uma explosão no crescimento da primeira igreja, a igreja chamada igreja primitiva lá em Atos. E essa igreja, já no primeiro sermão que se prega, Pedro anuncia Cristo de uma maneira clara, logo após o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas se convertem. É lindo. E aí você vai encontrar, logo depois, milagres que começam a acontecer. Capítulo 3, um coxo é curado na porta do templo de Jerusalém. E aí vem toda uma pressão dos líderes religiosos em Jerusalém. Pedro é chamado, de novo ele testemunha, e ele diz uma das frases para mim mais bonitas, quando ele diz: nós não podemos nos calar. Eu vou continuar anunciando, e ele é muito claro em dizer: eu não posso me calar daquilo que eu tenho visto, ouvido, não posso. Não é? E ele realmente enfrenta aqueles líderes religiosos, e no final de toda aquela história, de novo, milagres acontecem, 5.000 pessoas se convertem a Cristo, a igreja explode em Jerusalém, milagres estão acontecendo, e nesse cenário, querido, presta atenção, chega o capítulo 8 de Atos, quando os discípulos, então, dentre essa multidão de discípulos, eles começam a se espalhar. Mas vocês se lembram que a orientação tinha sido dada para que eles ficassem em Jerusalém, né? E eram 120 discípulos que estavam ali, para que eles recebessem a promessa que era o Espírito Santo que viria, seria derramado sobre eles. Então eles seriam testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? Estão comigo, gente? Esse momento aqui é muito importante na história da igreja, o capítulo 8, por quê? Porque é exatamente o momento onde o Evangelho rompe Jerusalém e vai chegar na Judeia e vai chegar em Samaria. Nós vamos ler esse momento da história da igreja. Esse capítulo 8 ele é um capítulo muito importante na expansão do Evangelho que chegou até nós. Por quê? Porque daí, de Samaria, nós vamos ver o eunuco se converter, nós vamos ver pessoas se converterem em Samaria, né? Nós vamos ver o eunuco voltando para a África, e o Evangelho chega na África por causa desse eunuco que se converte no capítulo 8. E aí nós vamos chegar finalmente no capítulo 10 de Atos, que você vai encontrar, né, no capítulo 9, um sonho que Pedro tem, uma revelação, uma visão, né, com os animais impuros para os judeus, e o Senhor fala: mata e come. Fala: mas come, isso é impuro. E era uma revelação que tinha a ver sobre o Evangelho que chegaria aos gentios, que eram vistos como impuros, tanto quanto samaritanos, para os judeus. E o Evangelho estava se cumprindo, e por isso chegou até você e até mim, amém? Porque discípulos obedientes aqui foram realmente tremendamente usados por Deus. Agora eu gostaria de que a gente pudesse ler e você estivesse atento a um homem que vai aparecer aqui chamado Simão, ok? O mago ou o feiticeiro, depende da tradução. Eu queria que você prestasse bem atenção sobre isso. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens
e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, foca agora nesse homem aí, tá? Vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos, das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, presta atenção, e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Que lindo, né? Vamos orar mais uma vez? Querido Espírito Santo, eu quero glorificar a Tua obra entre nós. Obra do Teu Espírito. Obra que é incontestável, obra que é irresistível. A linda obra de salvação, do convencimento do homem dos seus pecados, do arrependimento e da fé no sacrifício de Jesus. A Tua palavra narra lindas histórias de pessoas que viveram transformações e milagres e foram batizadas testemunhando isso, como hoje à noite, como hoje de manhã aconteceu aqui na Tua igreja. Por isso, Pai, nós sabemos que estamos fazendo algo que é parte da história da igreja. Quando nós fazemos uma festa, quando nós celebramos a vida de tantas pessoas que foram batizadas hoje, nós estamos declarando ao Senhor, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque só Tu és digno, Senhor, de receber a nossa adoração. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue a falar entre nós nesta noite, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que dia tremendo o Senhor está nos dando como igreja. Que festa foi hoje de manhã, que festa hoje à noite. Eu vou pedir para cada pessoa que foi batizada hoje ficar em pé. Vamos, por favor, fique em pé, querido. Fique em pé, nós queremos dar uma salva de palmas, glorificar Jesus. Quem está do lado, dá um abraço caprichado nesses amados irmãos, dizendo bem-vindos, boa-vinda à família de Deus, não é?
Que especial, nós batizamos hoje mais de 40 pessoas, celebrando milagre na vida dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas tem histórias pessoais lindas, não é? Lindas histórias. E nós queremos dizer para vocês que vocês são muito amados para Deus e muito amados para nós como igreja, e que nós somos sua família. Muito bem-vindos para essa jornada espiritual com o Senhor Jesus e com a sua igreja. Amados, ninguém que foi àquele batistério, às águas hoje à noite, foi ali sem uma experiência real, genuína, com o Senhor Jesus. São pessoas que tiveram encontros com Deus, não é, que compreenderam que são pecadoras, mas que Jesus fez um sacrifício na cruz, para que o perdão dos pecados de cada uma dessas pessoas pudesse ser aceito e recebido pela fé. Então hoje é um dia maravilhoso, porque são pessoas que já começaram a jornada espiritual, mas que entenderam a importância de serem batizadas. Arrependimento é o que está acontecendo. Não é? Quando as pessoas vão à água ali e são mergulhadas, aquele símbolo do mergulho significa que, olha, eu fui sepultado para aquela velha vida, aquele velho homem, aquela velha mulher não existe mais, morreu. E quando sai da água, o simbolismo é, agora eu renasci para uma vida com Cristo, que é a nova vida que Ele está dando para nós. Por isso marque lá no na sua agenda essa data, porque ela é muito importante, porque ela valida, ela testifica a experiência da conversão, da salvação que já aconteceu na vida de vocês. O batismo, amados, que vocês viram hoje aqui, que nós celebramos, ele é um simbolismo espiritual de mudança de vida, de transformação, de libertações, de curas, de restaurações. E isso sempre esteve presente, não é? Quando nós olhamos para a igreja primitiva. Quando você estuda o livro de Atos, no nascimento dessa igreja, você vai ver pessoas se convertendo a Cristo e logo sendo batizadas. É o que a gente vê aqui nessa passagem em Samaria. Então é muito importante a gente perceber que a maneira em que o Evangelho, ele começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins, chegando lá no capítulo 10, na casa de Cornélio, você identifica que as pessoas que tomaram consciência de que elas eram pecadoras, mas que Jesus era o único capaz de perdoá-las do seu pecado e dar uma nova vida, elas entregam suas vidas a Cristo e elas logo são batizadas nas águas, porque isso é um sinal dessa mudança, dessa decisão com Jesus. No livro de Atos, nós vamos ver que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. É muito importante você entender que nós também cremos que somos batizados com o Espírito Santo. No livro de Atos, por ser um livro histórico, o batismo com o Espírito Santo, ele era um sinal que os judeus que não criam, que o Espírito seria dado para os samaritanos, para os judeus e para os gentios, de que eles realmente receberam o mesmo Espírito. Então, ele acontecia muitas vezes após o batismo nas águas. Mas o ato do momento do batismo com o Espírito Santo é quando você reconhece que é pecador e você convida Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quando você confessa com os seus lábios e crê com o seu coração, você é selado com o Espírito Santo. Essa palavra selo é a mesma identificação do batismo. Você é batizado pelo Espírito Santo. Sabe o que significa isso? O Espírito vem habitar no seu coração e esse batismo é o selo, é a identificação de que agora você pertence a Jesus. Você é filho dele, você é amado dele. Agora ouça, nada mais pode separar você de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isso é poderoso. Ninguém, nada, nem a morte, nem a vida, nem a lei, Romanos 8, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura pode separar você que nasceu em Cristo Jesus. Amém, igreja?
E isso é o que está acontecendo hoje aqui. É esse testemunho do poder de Deus na vida das pessoas, como mais um passo de obediência que elas estão dando como discípulos de Jesus. Então você que já tomou uma decisão com Jesus, nós queremos te encorajar para o próximo batismo, você se preparar, porque esse é um passo maravilhoso na sua jornada espiritual. Licença aqui. Mas vamos lá. Contudo, hoje eu quero, com todo temor, com todo tremor, levar a igreja e você que é nosso amigo, a convidado, a compreender o que significa mesmo ser um discípulo de Jesus. E eu quero começar dizendo que não é possível você ser um discípulo de Jesus sem passar pela conversão. Guarda esta palavra, conversão. A conversão espiritual é algo muito lindo, é algo muito especial e ao mesmo tempo é algo muito sério. Conversão espiritual é uma palavra grega que quer dizer metanoia. A palavra grega é metanoia, que significa a ação de mudar de mente, de pensamento. Ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa que você estava crendo, vivendo, acreditando, para vivenciar um novo padrão de vida, um novo modelo de vida. Do ponto de vista teológico, que é o estudo de Deus, a metanoia representa o processo do arrependimento dos seus pecados e a conversão do indivíduo. Na verdade, consiste numa reinterpretação, presta atenção. Ou seja, você está olhando a vida nessa perspectiva e você tem um encontro, o Kairos de Deus vem no cronos da sua vida e você tem um encontro com Jesus e a sua perspectiva da vida, o seu olhar de Deus, o seu olhar de você, o seu olhar do mundo, o seu olhar da sociedade é reinterpretado pela mente de Cristo na tua vida. Então presta atenção, meu amado, que conversão é uma coisa poderosa. Quando você se encontra com Jesus, querido, vai acontecer uma mudança no seu mundo. Vai acontecer uma mudança no seu mundo interior primeiro, mas isso vai desembocar numa mudança no seu mundo exterior, porque Deus vai mexer em valores, Deus vai mexer na sua moral, Deus vai mexer na sua intelectualidade, Deus vai mexer na sua espiritualidade, no seu conceito de espiritualidade. Por exemplo, você logo vai descobrir que nem todos os caminhos levam o homem a Deus, como os pluralistas pregam do pós-modernismo. Você logo vai ser convencido que a Escritura declara que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Que religião não pode levar o homem a Deus. Que religião, que é religare, é uma tentativa humana do homem encontrar-se com Deus, mas ela é falida. Não há nenhum ser humano capaz de encontrar-se com Deus pela religião. E não interessa se ela é batista, se ela é pentecostal, se ela é católica, se ela é espírita, não tem. Porque é uma pessoa, não é religião, é uma pessoa, ela tem nome. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem é que declarou isso, queridos? Jesus. E ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É lindo isso, gente. É uma pessoa. Biblicamente, querido, a metanoia é um processo constante e crescente de transformação que se inicia a partir do momento em que o indivíduo reconhece e aceita a sua condição de pecador e o sacrifício de Jesus na cruz, a sua obra capaz de nos perdoar dos nossos pecados. Agora perceba que quando você tem um encontro com Jesus, querido, também acontece uma transformação psicológica. Sim, porque a metanoia é a mudança do modelo mental do indivíduo, representando um processo de reforma da psique daquela pessoa. E aí ela começa um novo processo de aprendizagem da vida. É incrível. Gente, eu tenho testemunhado de pessoas se convertendo aos 70 anos, aos 80 anos, e que o Espírito Santo abre os olhos daquelas pessoas, e ela começa a olhar a vida
de uma outra perspectiva. E eu tenho ouvido mulheres idosas dizendo: meu Deus, obrigado por poder viver os últimos anos da minha vida numa nova perspectiva de vida. E eu quero dizer para você, nunca é tarde para você. Nunca é tarde. Porque Deus começa a gerar um aprendizado dos valores reais do reino de Deus. O Cristo, a mente de Cristo vindo habitar em você pelo Espírito Santo, começa a alterar, querido, o seu modo de enxergar o mundo. A sua razão, o seu intelecto é tocado pelo poder do Espírito Santo. As suas emoções é tocado pelo amor de Deus, querido. E você começa a enxergar a vida numa nova perspectiva. Então nós podemos dizer que a metanoia, ela é uma transformação profunda do indivíduo, quando este altera a sua consciência do mundo, seja expandindo a visão, ou seja, por expandir a visão, limitando também a sua vida para viver num padrão de vida que agora é para a glória de Deus. Etimologicamente, a palavra metanoia, ela vem do grego e ela é formada com duas palavras, não é? Metá, que significa depois, ou aquilo que vai além, e nons, que significa pensamento, intelecto. Literalmente seria então metanoia, mudar o próprio pensamento. Agora presta atenção aqui. Não é que você muda de ideia, presta bem atenção. Conversão é uma experiência que o Roberto tem, que o Técio tem, que você tem, Nath, que nós temos com Deus, onde o Espírito vem habitar em mim, no meu coração, e Ele começa a mudar as minhas ideias, Ele começa a mudar a minha mente, e essa mudança é gerada pelo Espírito Santo. Não é você quem gera, é o Espírito. E aí, querido, o que nós precisamos compreender hoje à noite é que a metanoia, ela é mais do que uma mudança de ideia. Quando o Espírito e você se encontram, Deus muda você. Amém? É mudança de vida, querido. Porque Deus vai mudar a consciência, a forma de pensar. A religiosidade, olha só. A religião, a religiosidade, tem até um certo poder de mudar a opinião das pessoas. Mas é interessante, ela muda a opinião, mas não muda por dentro. Lá dentro, o pensamento, o jeito de olhar a vida é mesmo. Mas ele está tentando se conectar com uma certa religião, que pensa diferente dele. Então, ele vai assumindo alguns dos conceitos daquela religião, e ele até passa a viver tal qual aqueles daquela religião. Mas não necessariamente ele teve uma mudança de mente. E aí nós vamos trabalhar hoje à noite de uma maneira muito séria, porque o que Deus tem nos incomodado aqui, nos dado uma visão, é de que o encontro com Jesus é algo tão poderoso, que você nunca mais será a mesma pessoa. Escute de novo, o encontro com Jesus é diferente do encontro com uma religião. O encontro com Jesus, ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua mente, e ele vai gerar uma mudança de postura interior. Se você já recebeu a revelação espiritual, que é o convencimento de que você é pecador, miserável, desgraçado, e que sem Deus nós estamos perdidos, e que nós estamos separados de Deus, que nós precisamos de Deus, e você já se arrependeu dos seus pecados, o Espírito veio habitar em você, querido, e Ele vai começar a gerar uma mudança profunda em você. E a metanoia é o resultado, querido, de uma luz gerada na sua consciência. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele virá, Ele vem habitar em você, e Ele começa então a expandir o seu modo de ver a vida, que vai além dos seus conceitos, vai além do que o mundo conceitua, e você passa então a viver a vida, querido, com a mente expandida pela mente de Cristo, que agora habita em você. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Quando você tem uma conversão espiritual, você recebe o Espírito Santo, você recebe a mente de Cristo, e a sua mente é expandida agora pela mente de Cristo que vive em você, e você passa a perceber a vida na perspectiva espiritual.
Por isso que lá na primeira carta aos Coríntios 2,16, Paulo escreve: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, nós não temos nada para ensinar ao Espírito, mas quando nós recebemos o Espírito, a Bíblia diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que poderoso isso. Olha que poderoso. E aí isso me levou a uma outra reflexão. Eu acho tão legal como o Espírito Santo fala conosco. Que a reflexão foi: será que eu, Tércio, você, nós, que nos identificamos como discípulos de Jesus, realmente vivemos uma experiência de conversão na nossa vida? Essa é a pergunta de hoje à noite. E eu quero convidar você hoje para perguntar a si mesmo, mas colocando a sua mente conectada ao Espírito Santo, para que Ele fale a você. Se você verdadeiramente experimentou uma jornada, um momento na sua vida de verdadeira conversão espiritual. Agora, entra uma segunda palavra para hoje à noite que eu quero que você guarde. Adesão religiosa, presta atenção. O que é adesão religiosa? Adesão religiosa não é conversão espiritual. Adesão religiosa é uma simpatia. Há uma outra palavra no grego que se identifica com a adesão religiosa. É metamelomai a palavra. Metamelomai é uma palavra grega que a pessoa tem emoções parecidas, reações parecidas, posturas parecidas com alguém que teve uma metanoia, uma verdadeira transformação e arrependimento. Ou seja, ela também vai chorar, ela também vai dizer: eu sou pecadora, eu tenho realmente batalhas, lutas, mas há uma diferença entre a metamelomai e a metanoia. Porque a metanoia, há uma mudança de destino, de rumo, de atitude, nós vamos ver isso. E a metamelomai, há uma adesão às ideias, há uma adesão a algumas coisas que você até acredita espiritualmente, mas não há mudança de vida. E a pergunta dessa noite para você e para mim, sabe qual é? Será que você realmente teve uma conversão espiritual, uma metanoia? Ou será que você até hoje não está enganado por ter tido uma adesão religiosa? E eu quero com muito amor hoje à noite, mas ao mesmo tempo com muita seriedade, dizer que nós não estamos aqui como Igreja Batista Monte Serra para enganar ninguém. Nós queremos te fazer entender o preço que é ser um discípulo de Jesus. Porque Jesus não chamou pessoas para aderirem ao movimento daqueles do caminho. No tempo de Jesus, as pessoas que começaram a seguir a Jesus começaram a ser chamadas da seita dos do caminho. Aqueles que são do caminho eram aqueles que estavam identificados com Jesus. Mas nem todos que estavam na multidão com Jesus tiveram conversão espiritual. Eles estavam aderindo ao movimento do caminho, mas não necessariamente tendo uma experiência pessoal, profunda, de arrependimento dos seus pecados e de conversão espiritual. Então eu quero dizer hoje à noite para esta amada igreja, para os nossos amigos convidados, que Deus não deseja formar pessoas que aderem à religião. Deus nos chama a um arrependimento, a uma conversão, a uma mudança de vida. Eu quero dizer que a adesão religiosa, ela é uma desgraça. Sim, porque ela te faz inclusive acreditar que você está no caminho. Ela traz engodo, ela traz engano. Você tenta crescer e não sabe por que não cresce. Você tenta mudar e não sabe por que você não muda. Você vê o povo mudando, você quer mudar, abandona, mas você não entende por que você não... É porque você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não viveu uma experiência de conversão genuína. Você se identifica com o cristianismo. Você gosta desse negócio. Você sente o amor de Deus no meio. Você sente tudo isso. Mas deixa eu dizer, conversão é algo poderoso, querido. É algo diferente. Eu queria tocar uma trombeta hoje aqui, anunciar que nós, como servos do Senhor, como discípulos de Jesus nesta igreja,
Nós fomos chamados para pregar um evangelho de transformação de vida. Não estamos interessados em lotar os prédios das igrejas da nossa cidade com pessoas que aderem a uma religião, porque isso não muda a vida de ninguém. Isso seria um engano para você. E nós não vamos ser coniventes com o diabo de enganar você. Mas nós queremos dizer para você que nós vamos anunciar um Cristo que ama você como você é, como você está, do jeito que você chegou aqui nessa noite, porque Ele alcançou cada um de nós nessa condição miserável, e porque nós reconhecemos que somos pecadores, Ele tem graciosamente nos alcançado e nos transformado. Eu tenho uma certa birra com essa espiritualidade cristã que faz de nós melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém, gente. Nós só estamos aqui como estamos por causa da graça de Deus. Esse tipo de espiritualidade que nos faz arrogantes, o que é isso? Se Jesus não tivesse me alcançado, eu estaria fazendo hoje coisas terríveis, não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. Se eu estou aqui é pela graça de Deus. Então vamos olhar para o mundo sem julgamento, para as pessoas que estão vivendo os seus dramas sem acusá-los, e dizer: tem graça para você, um dia teve para mim. Deus te ama. Deus nos ama, querido. Mas honestamente eu quero dizer algumas coisas nesse momento aqui. Peço que você receba isso com temor no seu coração. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um momento no nosso país, Brasil, dos mais lindos em termos de colheita espiritual. É incrível, querido. Mas simultaneamente, nós estamos vivendo um dos momentos mais sensíveis e perigosos espiritualmente também. Porque nas últimas décadas, querido, no nosso Brasil, cresceu de uma maneira assustadora o número de cristãos. As igrejas cresceram, os templos, né? E entre aspas, templos, porque nós sabemos que nós somos templo do Espírito, né? Mas como se chama, os templos religiosos, cristãos, ampliaram, foram espalhados em toda a nossa nação. O número de pessoas famosas, pessoas humildes, simples, tem se achegado. Mas a gente tem atores, artistas, cantores, jornalistas, políticos, atletas, profissionais, dizendo-se cristão, cristã. Aumentou. Mas eu receio, e eu honestamente receio de verdade, que cresceu num número muito maior de adesão religiosa do que de conversão espiritual. Naturalmente que eu não posso julgar ninguém, amém? Nem você. Eu posso olhar para a minha experiência espiritual e checá-la diante de Deus. E eu peço em nome de Jesus que você agora não fique pensando no fulano, dizendo: ah, aquele lá, então ele é isso aí. Não, não. Olha para você. Vamos deixar o Espírito sondar a gente? Tá bom? Porque quando eu estiver diante de Deus, Ele não vai pedir contas do Gabriel para mim, não. Ele vai pedir contas de mim. Então vamos fazer uma checagem sincera, honesta nessa noite aqui. Estão comigo, gente? Porque Deus está nos chamando para uma experiência genuína. É simples observar, querido, que se o aumento de cristãos do Brasil fosse uma conversão espiritual genuína, o nosso país não estaria na condição que está. Porque como é que pode? Não estaria. Escândalos terríveis que envergonham. E aí eu quero dar uma palavra para os nossos amigos convidados aqui. Eu entendo você. Honestamente, diante de Deus eu quero lhe dizer isso. Quando você tem barreira com a igreja, quando você tem barreira com o pastor, quando você diz que pastor é ladrão, quando você diz que você não acredita, sabe por quê? Porque o que você está assistindo, o que nós estamos assistindo, é um bando de gente que se diz convertido espiritualmente, mas que na verdade aderiram a uma religião, mas não tiveram mudança nenhuma de vida. E sabe o que está acontecendo? Está envergonhando o verdadeiro evangelho de Jesus. Eu quero dizer para vocês, amigos convidados, o evangelho de Jesus não é isso que vocês estão assistindo. O evangelho de Jesus tem uma identificação, é uma pessoa, é Jesus. Se não faz o que Jesus faz, você pode chamar de qualquer outra coisa, mas não chama isso de cristianismo.
Por isso que é muito sério a gente checar a nossa vida. Porque a responsabilidade que está sobre mim e sobre você, uma vez que Cristo constituiu a igreja para ser os pés dele na terra, amém? Onde Jesus constituiu a igreja para ser as mãos, a boca, para ser Jesus caminhando nesse país e nessa cidade, nós temos uma responsabilidade de andar como Jesus andou, de viver como Jesus viveu, de amar como Jesus amou, de ser íntegro como Jesus foi, de ser santo como Ele foi. Há um chamado de Deus para nós como igreja, amados. E nós não podemos nos conformar com os escândalos que têm vindo por meio de pastores ou pessoas dizendo-se pastores, líderes de igrejas, cristãos. Isso para mim só confirma um inchaço por aderência religiosa, não por conversão espiritual nas nossas igrejas brasileiras. Percebemos pessoas não apenas, querido, ignorantes acerca da palavra de Deus e da sua vontade, verdadeiros analfabetos bíblicos, pessoas que estão dentro das igrejas há 10, 15 anos e elas não conseguem encontrar a Bíblia, nada, porque elas não leem a Bíblia, elas estão dependendo de um pastor que prega lá todo domingo para alimentar-se. Deixa eu dizer, a tua espiritualidade, ela é formada lá no seu quarto secreto. Eu, o Espírito Santo e as Escrituras, amém, gente? Diz isso comigo, eu, o Espírito e as Escrituras. O modelo da igreja do Novo Testamento, ela não tem mais o sacerdote não, amado, porque você é o sacerdote. Eu tenho acesso a Deus agora, direto, eu falo com Ele. Você fala com Ele, através da sua palavra revelada. O Espírito que está em você, 1 João 2, 25 a 27, a Bíblia diz que Ele vai ensinar você sobre todas as coisas. Então, amados, vamos crescer no Espírito. Mas me preocupa algo mais sério do que isso que eu estou dizendo. A minha maior preocupação são com aqueles que, dizendo-se cristãos, conhecedores da Bíblia, têm feito a opção de renegar a palavra de Deus, têm feito a opção de rejeitar os valores do reino de Deus e aliarem-se a uma vida deliberada de pecado, voltando-se completamente às suas próprias paixões, inclusive batalhando por ideias, por pensamentos mortos, que levam pessoas à morte, conceitos vazios, aliando-se à mentalidade maligna da nossa sociedade, esta que jaz no maligno. Deixa eu dizer uma coisa clara, quando Jesus visita você, Ele começa a mudar você de tal maneira, que aquilo que até hoje você cria, por exemplo, que o adultério era uma coisa normal, Jesus não vai deixar mais você pensar assim. Quando você pensava e acreditava que o aborto era algo normal, que isso é comum, Deus vai mudar a tua mente, porque Deus é vida, não é morte. Se você cria, querido, que você podia roubar, Deus vai dizer, não, agora você não só não rouba mais, como você vai trabalhar, e você vai servir aos outros com o dinheiro que você vai ganhar, através do teu trabalho honesto. Se você sonegava imposto, Deus vai começar a mexer na tua mente, Deus vai fazer uma obra. Se você sempre entendeu que o homossexualismo é uma coisa natural, Deus vai te convencer que não, que Ele te criou para ver uma experiência linda entre homem e mulher, mulher e homem. Agora presta atenção, se você batalha com essas coisas ou com muitas outras, se você crê ainda dessa maneira, eu quero dizer para você que Deus te ama e te aceita desta maneira. Você não precisa mudar para Ele te amar. Vem como você está, mas deixa eu te dizer, quando você tiver um encontro com Ele, a mente de Cristo vai começar a operar na sua mente de tal maneira que os conceitos até então que você cria, que não se identificam com a verdade de Deus para a tua vida, para te abençoar, começa a ser transformada naturalmente. Há muitos anos nós já dissemos aqui como igreja que nós não íamos botar uma listinha para dizer, ó, se você fizer isso, é aceito na Monte Serra. Sabe por quê? Porque se uma lista tiver poder para mudar alguma pessoa, nós somos muito tolos. Não, isso a religião faz. O cristianismo acredita que quem muda a mente e o coração das pessoas, levando a um arrependimento e mudança de atitude, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz. É Ele. E sabe que é lindo isso? Que Ele faz de uma maneira tão natural, que quando você menos percebe, você mudou. Aquilo que você queria, você não cria mais, cara. Aquilo que você gostava, você não gosta mais.
Porque você começa a amá-lo de uma maneira tão impressionante, que as coisas na tua vida que tinham valor, elas vão perdendo valor. E quem mandou fazer isso? Ninguém faz, é o Espírito que está em você fazendo essa obra. Quando é conversão genuína, acontece. Então eu quero te convidar a fazer uma comparação hoje entre conversão espiritual e adesão religiosa. Estão comigo? Vamos lá? Primeiro, conversão espiritual é mudança de senhorio. Presta atenção. Se até agora você era o senhor da sua vida, ou o diabo era o senhor da sua vida, ou a tua intelectualidade era o senhor da sua vida, ou o conhecimento era, se você era um agnóstico, quando você tem um encontro com Jesus, você entende que agora você só pode ter um Senhor, e você entrega toda a sua vida a esse Senhor, e Ele tem nome, é Jesus Cristo, amém? É mudança de senhorio. Você sai da frente e você coloca o Senhor, e Ele começa a dirigir agora o carro da sua vida. É Ele quem manda agora. Agora preste atenção. Na adesão religiosa, você só muda de religião, mas você continua mandando a sua história. Você sai da igreja católica para a igreja evangélica, mas você continua sendo o dono da sua vida. Você sai de um terreiro de Umbanda e você vai para o tal lugar lá, tal religião, mas você continua sendo o senhor da sua vida. Não. Deixa eu te dizer. A vida maravilhosa que Deus tem começa com essa mudança de senhorio. Quem é o Senhor da sua vida? Primeira, avaliação. Segunda, olha a segunda diferença. Conversão religiosa há uma mudança de mente. Deus muda a tua mente, teu pensamento, tuas ideias. Na adesão religiosa, você até muda de opinião, de ideia, mas temporariamente, até uma outra melhor chegar para você. Na conversão você tem mudança de valores. Quer ver só? Quando você tem uma experiência com Jesus, a tua percepção de família, a tua percepção sobre o dinheiro, a tua percepção sobre uma série de coisas, era um. Mas quando você tem um encontro com Jesus, Ele começa a te dar uma nova perspectiva. Se você não valorizava a sua família, Deus começa a te fazer amar a família. Se você amava o dinheiro, você amava o dinheiro e usava pessoas. Quando você tem um encontro com Jesus, você passa a usar o dinheiro para amar pessoas. Deus muda os teus valores. Deus muda conceitos. Na mudança de valores aqui, você vai aderir, como uma pessoa que aderiu a alguma religião, a alguns valores que você acha coniventes, convenientes. Você diz, esses aqui eu acho que eu posso agarrar. Mas você não agarra todos os valores do reino de Deus. Sabe por quê? Porque tem um custo, tem um preço, tem renúncia. Na conversão espiritual, você vai mudar de conceitos. A visão da vida muda, tudo muda. Mas na adesão religiosa, querido, você vai aderir a alguns conceitos que são também convenientes para você. Na conversão espiritual, há mudança de atitudes. Oh Deus, Deus vem e transforma. Ele muda o caráter, Ele muda as atitudes. Mas na adesão religiosa, querido, você até vai mudar alguns comportamentos, talvez até algumas palavras religiosas entram no teu vocabulário. Mas não há uma mudança plena. Na conversão espiritual, há mudança de caminhos. Na conversão, você estava indo para lá, Jesus visita você e você vai para outra direção agora. Mas na adesão religiosa, querido, não há mudança de caminhos. Na verdadeira conversão, você passa a buscar a Deus como um servo obediente, motivado pelo amor. Para mim esse é um dos maiores problemas brasileiros. Está aqui nesse item agora, olha. Porque o povo brasileiro que tem aderido à religião, ele tem aderido porque ele busca a Deus por interesse. Para que Deus venha e satisfaça aquilo que ele está buscando. Para que Deus realize o que ele sonha. Aí sabe o que acontece? Quando Deus não faz e coloca o cara na prensa, porque eu quero te dizer isso.
Deus, quando você tem uma experiência com Ele, Ele vai começar a trabalhar a sua vida de uma maneira poderosa, maravilhosa. Ele te pega como um pai no colo e Ele começa a te conduzir. Mas vai chegar uma hora que Ele vai botar a mão aqui e falar, agora você vai, eu estou do seu lado, mas você precisa ir. E Ele vai te chamar para atravessar o fogo. Ele vai te chamar para entrar em águas profundas. Não existe algo diferente disso. A mensagem que está sendo anunciada no Brasil é: vem para Jesus que todos os seus problemas acabam e agora você vai ter bênção, prosperidade financeira. É verdade que Deus abençoa, é verdade, mas Deus abençoa também pelo sofrimento. Deus abençoa também pela dor. Deus abençoa pela perda. Deus abençoa pelas dificuldades. Deus, Ele foge a você, querido. É assim. Se você como pai, quantos aqui são pais? Se você quiser forjar o seu filho de uma maneira que ele esteja preparado para a vida, você vai permitir que ele passe por dificuldades, sim ou não? Que ele enfrente desafios, sim ou não? Você vai precisar deixar. Ele precisa enfrentar. Senão você vai preparar uma pessoa de uma maneira desqualificada para enfrentar a realidade da vida. Você não vai estar presente com ele toda a sua vida, não é verdade? Deus faz assim conosco. Ele vai nos fazer passar por isso. Então eu quero te dizer que a verdadeira espiritualidade, ela vai buscar a Deus como eu servo, Ele Senhor, e Ele vai dizer, eu vou obedecer, porque a minha motivação é o meu amor para com Deus e o dele para comigo. É uma relação de amor. Mas na adesão religiosa nós buscamos a Deus por interesse, por benefício, que Deus cure isso, que Deus faça isso, Deus abençoe isso. E se Deus não faz, sabe o que acontece? De novo você adere a uma outra religião e vai tentar ver se lá Deus vai fazer isso por você. Queridos, há mudança. Na conversão você vai negar a si mesmo. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Esse é o primeiro chamado de Jesus. Se você quer vir após mim, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e morra. Mas aquele que adere a uma religião, a um grupo religioso, ele vai continuar vivendo para si. Aquele que tem uma experiência de conversão, ele ama e perdoa como Jesus fez. Mas aquele que adere a uma religião, ele se ressente daqueles que ferem, e aí ele passa a ferir, porque pessoas feridas ferem, ele não perdoa e ele nem pede perdão. Numa conversão genuína, você vai dizer, Deus, eu quero viver a tua vontade, eu quero saber quais são os teus propósitos. Mas na adesão religiosa, você continua vivendo para a sua própria vontade. Não importa o que Deus pensa. Você resolutamente faz a sua vontade. Você está a fim de transar, você vai transar. Você está a fim de trair, você vai trair. Você está a fim de roubar, você vai. Porque você ainda é o Senhor da sua vida. Mas você gosta daquele negócio todo, o movimento espiritual todo você gosta. Quem não gosta? Mas espiritualidade e conversão é algo profundo. Seu foco não está nas coisas dessa terra. Quando você tem uma conversão espiritual, você passa a olhar para o céu. Você passa a viver nessa terra com um olhar na eternidade. Se você começar a viver a sua espiritualidade com foco na eternidade, quero te dizer que muitos de nós vamos parar de sofrer. Porque tem muita gente sofrendo porque o foco está na terra. Uma adesão religiosa é essa. Você nem pensa na eternidade, porque o que importa para você são as coisas dessa terra. Tudo vai passar, gente. Tudo vai passar. Lá em 1 João diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. A concupiscência da carne são os desejos desenfreados por satisfazer a minha carne. Concupiscência dos olhos são os desejos desenfreados por possuir mais, por ter mais, o que os olhos desejam. E a soberba da vida é o desejo profundo de eu ser mais famoso, de o meu nome aparecer mais. Ele diz, essas coisas vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Na verdadeira conversão, querido, a lei da sua vida é o amor. Na espiritualidade genuína, você vive para amar. Você é agente do amor na terra. Mas na adesão espiritual, religiosa, melhor dizendo, a lei da sua vida é vencer a tudo e a todos, não importa quem você ferir. Na verdadeira conversão,
Você vai amar pessoas e aconselhá-las, presta bem atenção, pela palavra de Deus. Agora, na adesão religiosa, você dá o seu conceito, por exemplo. Você diz que você pensa sobre aborto, você diz que você pensa sobre adultério, você diz que você pensa sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se você é um convertido, você tem que dizer o que Jesus fala sobre isso. Você aconselha pela palavra. O que eu penso, o que você pensa, já deixou de valer a pena há muito tempo. Porque nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. É nele que a gente vive. E é para Ele que a gente vive. Por último, na conversão genuína, tudo o que você e eu fazemos ou falamos é para a glória de Deus. Na adesão religiosa, o foco é a minha glória. Eu estou conectado com a igreja, mas eu continuo buscando levantar o meu nome. Eu queria terminar lendo um texto bíblico que fala sobre tudo isso. Vamos lá? Vamos ler esse texto? Olha lá. Colossenses 3. Nós terminaremos com esse texto. Quero te chamar para essa leitura profunda. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Quantos aqui já nasceram espiritualmente? Levanta a mão. Já se converteram? Levanta a mão. Você já ressuscitou com Cristo, não é? Você foi sepultado e você ressuscitou para a nova vida. Ele está dizendo, procurem as coisas que são de onde? Do alto, não da terra. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês já morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram quando, gente? No passado, quando nós costumávamos a viver nelas. Essa era a velha vida do Técio, essa era a sua velha vida, mas nós fomos ressuscitados com Cristo. E aí ele diz, agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Agora começa a imaginar agora uma cidade cheia de gente desse jeito. Gente que fala a verdade, gente que não fala mal dos outros, gente, querido, que ama, que cuida. Ele continua dizendo, olha só, porque vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Ou seja, sua mente está sendo renovada, e ele diz, a imagem de Cristo. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu. Ou seja, não importa se você é grego, é judeu, é rico, é pobre, é branco, é negro, é amarelo. Não importa, todos nós somos amados de Deus. Amados de Deus. Ele diz, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo, está em todos. Portanto, olha lá, é para você, é para mim, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Tenta imaginar esse tipo de gente andando na cidade de Porto Alegre, na grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Encham-se de profunda compaixão. Tenta imaginar gente cheia de compaixão, cheia de bondade, humildade, mansidão, paciência. Pessoas que se suportam uns aos outros, que perdoam as queixas que tiveram uns contra os outros, e lhes perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de quê? Do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam o quê? Agradecidos. Imagina uma cidade cheia de gente que, ao invés de murmurar, agradece a Deus. Oh Pai, Ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, com a sua visão. É isso que diz aí?
Não, com toda a sabedoria, e cantem salmo, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aí ele fala assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Aí você está dizendo agora: pastor, nem morto. Deixa eu te dizer, deixa eu te falar, mulher, essa sujeição aqui não é esse abuso que muita gente, o feminismo está defendendo. Não tem nada a ver. Sujeitar-se aqui, e aí homens, me escutem, sujeite-se aos seus maridos, porque esses seus maridos, o seu, não é seus não, é um só, né? Esse seu marido, ele também recebeu uma missão. Sabe qual é a missão dele? A missão dele é dar vida por você, mulher. A visão dele é sacrificar-se por ela. Eu fico pensando e eu fico orando por uma cidade. Homens, levanta sua mão aí, os homens aqui, cheios de homens que entenderam a sua missão de dar a vida pela sua esposa, sacrificar-se por elas. Eu fico pensando, qual é a mulher que não quer estar ao lado da missão desse homem, dizendo: meu marido, pode ir que eu estou contigo, pode ir que eu vou com você, meu marido, vai que eu estou do seu lado, eu me submeto ao que Deus está falando a você, você é o nosso líder, eu vejo em você esse amor. Meu Deus, mulheres, se submeta. Agora preste atenção, mulheres, não tem a condição lá da vírgula, se ele fizer assim não. Sabe por quê? Porque você, quando se submete por amor a Deus, você pode ser agente do milagre, da transformação desse homem terrível, que ainda não foi mudado. Mas está aqui, que coisa linda. E a família é transformada, e pais que amam filhos, filhos que honram os pais. Está aqui: pais, não irritem seus filhos, filhos, obedeçam seus pais em tudo. Meu Deus, é tão lindo. Eu fico imaginando uma cidade, uma nação vivendo desse jeito. E isso é conversão, amado. É Deus transformando eu e você. E nós passamos a brilhar nessa cidade de uma maneira tão linda, que as pessoas começam a olhar e dizer: meu Deus, como é que vocês vivem assim? Você vai dizer só uma coisa: é Jesus. Não tem a ver comigo, é Jesus, é Jesus. É o nome dEle, é a vida dEle. É Ele, é Ele. Ele tem poder para isso. E Deus mexe na tua vida, que mexe na empresa. Ele diz: mexe com você, que você como empregado, você vai tratar os seus patrões, até os ruins, de uma maneira especial. Ele diz: olha, escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração. Aos patrões, que tratem os empregados com honra e respeito. Meu Deus, é uma mudança tremenda. Obra de conversão. Obra de conversão, não é de adesão espiritual. E deixa eu terminar dizendo para você o seguinte: o que aconteceu hoje aqui foram pessoas testemunhando que elas querem viver uma conversão e não uma adesão. Amém? Não cabe a nenhum de nós julgarmos aqui as pessoas, como disse no início, mas a nossa missão, querido, sim, é avaliar a nossa própria vida diante de Deus. Olhar para nós e pedimos ao Espírito Santo para checar se temos vivido como pessoas convertidas ou se como pessoas que aderiram a um movimento. E eu quero te pedir uma coisa hoje em nome de Jesus: jamais, jamais, jamais aceite apenas ser uma pessoa que aderiu a um movimento espiritual religioso. Sabe por quê? Porque uma religião, ela não tem efeito de poder para transformar a sua história. Só uma pessoa tem: Jesus. Lembra o versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção. O pluralismo diz: existem vários caminhos para chegar a Deus, mas Jesus diz: eu sou o caminho. Presta atenção na frase de Jesus. Ele não disse: eu vou te apresentar um caminho mais. Ele diz: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou mais uma verdade. Eu sou a própria verdade de Deus para a tua salvação.
Eu sou a verdade. Ele diz: eu não sou uma vida que você pode escolher, eu sou a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui. Jesus está aqui hoje para dizer: eu quero ser a sua vida. Eu quero ser o caminho único para que você encontre o Pai. Eu quero perguntar hoje quantas pessoas estão aqui nesse auditório que querem viver uma experiência genuína de conversão nessa noite, convidando Jesus para perdoar os seus pecados. Ele vai te acolher de uma maneira extraordinária. E deixa eu te dizer, pode bater medo agora, e o medo é comum, porque você está entrando no escuro. Esse passo envolve fé. Mas deixa eu dizer para você, quando você entrar por essa porta, que porta é? Tem nome também. Jesus diz: eu sou a porta. Você entra para Deus, para comunhão com Deus por meio dele. Você não sabe o que tem no lado de lá. Eu quero dizer que quem está lá é o próprio Deus que te criou, que escreveu uma história para você quando você estava no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que Ele escreveu cada história, cada dia da sua vida está nas mãos dEle. Ele só está esperando você dizer: Deus, eu me arrependo, eu quero entrar pela porta, Jesus. E você vai se encontrar com Deus que te fez e te ama. E você vai começar a experimentar a verdadeira vida. A verdadeira vida que só Jesus pode dar. Feche os seus olhos. Se você hoje quer ter um encontro com Jesus, se converter dos seus maus caminhos, ter uma mudança de vida, faz essa oração aí onde você está. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que tenho vivido o meu próprio caminho, tentando encontrar o Senhor no meio dessa jornada. Mas hoje eu entendi, Jesus, que Tu és o único caminho, que Tu és a vida que eu sempre procurei. Tu és a verdade de Deus para mim. Jesus, perdoa os meus pecados. E hoje, pela fé, eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador, Te dando a autorização para ser o Senhor da minha vida a partir de hoje. O meu Senhor. O Senhor vai me tomar nas mãos, o Senhor vai me guiar agora para viver tudo aquilo que o Senhor planejou antes mesmo de eu nascer. Eu coloco a minha fé, Jesus, em Ti. Me recebe com o Teu amor, com a Tua graça e com o Teu perdão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja continua orando. Quantas pessoas estão aqui e fizeram essa oração? Levanta a sua mão onde você estiver. Pode levantar sem medo. Levante a sua mão, querido. Várias pessoas, várias pessoas. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé onde vocês estão agora. Fiquem em pé onde vocês estão agora. Pode ficar sem nenhum medo, amado. Hoje é um momento poderoso na sua vida. Você está nascendo espiritualmente. Glória a Deus, igreja. Agora olha para esse povo, e quem está perto, chega perto deles. Abraça agora, abraça esses amados. Diga: bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, bem-vindo à família de Deus. Nós não estamos chamando você para mudar de religião, querido, porque nós não cremos. Agora eu queria que você pudesse pegar essa pessoa que se abraçou e a gente pudesse terminar esse encontro aqui, orando juntos aqui. Pode sair do seu lugar, vem aqui, pode vir. Nós vamos aqui na frente orar juntos aqui por você. Queremos consagrar a sua vida ao Senhor. Oh Jesus, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua obra de transformação. Isso, pode vir. Pode chegar pertinho aqui. Glória a Deus.
Pode vir, pode vir. Vamos desocupando os corredores para as pessoas se aproximarem. Pode vir mais para cá, para as pessoas chegando. Glória a Deus, Édipo. Glória a Deus, querido. Por favor, Pedro, vem aqui no Édipo, querido. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Tila. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Se o Espírito Santo falou com você, nós vamos cantar essa canção para terminar a nossa celebração de hoje. Eu queria lembrar que quarta-feira, todas as nossas células vão se encontrar aqui, ok? Todas as nossas células se encontrarão aqui na quarta-feira. Você que não está em célula, venha quarta-feira para cá também, porque teremos uma grande celebração aqui quarta-feira. Toda a igreja juntos aqui no nosso auditório. Agora eu quero fazer o último desafio. É o desafio para você que já é um discípulo de Jesus. Eu quero pedir, igreja, que você cheque a sua vida com temor e tremor diante de Deus. Porque o Senhor está nos chamando para vivermos como pessoas o quê? Como pessoas o quê? Convertidas genuinamente. Não como pessoas que aderiram a uma religião, certo? Amém? Se você está comprometido com esse estilo de vida, de alguém que morreu para viver a vida de Deus, como alguém que não é religioso, mas como alguém que é discípulo, se esse é o seu coração, levanta a igreja onde você está, dizendo: Senhor, eu estou me apresentando aqui para viver como um discípulo genuíno, não como alguém que aderiu a uma religião, a um movimento, porque o Senhor está nos chamando a isso. O Rio Grande do Sul vai ser cheio da glória do Senhor, porque homens e mulheres decidiram renunciar a si mesmos para viver a vontade desse Deus de amor. Glória a Deus. Diz para a pessoa que está do seu lado agora assim: Deus ama você demais, muito além do que você pensa. Deus te ama como você é, Deus te ama como você está. Ele quer fazer uma obra na sua vida, na sua história. Vamos terminar com essa canção. Adore ao Senhor com essa canção. Neste lugar, Tu és real. Ele está aqui, Ele é real. Adore ao Senhor. Vamos convidar todos a ficarem em pé e vamos adorar juntos. Agora cante essa música com outro coração. Estou te entregando completamente a minha vida. É uma conversão. O Teu toque abriu os olhos do meu. Hoje os nossos olhos foram abertos aqui espiritualmente. Eu posso enxergar e entender. Glória a Deus, glória a Deus. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar, o que é que você está entregando hoje aqui? Ele vem, Ele inclina-se, e Ele nos toma, e Ele nos guia. Aleluia. Mais vale um dia, no centro do Seu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. neste lugar, Ele é real, e Ele fala conosco. Obrigado, Deus. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu.
coração. Eu posso Jesus te ama, querida. Jesus te ama. Que Ele cura, que Ele entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, esperança. Querido Espírito Santo, nós devolvemos a Ti tudo que o Senhor está aqui fazendo. Cada uma dessas vidas preciosas, amadas para Ti, valiosas. Obrigado porque elas estão hoje reconhecendo que só o Senhor é Deus, que os nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício e sangue derramado por Jesus naquela cruz. E o Senhor nos limpa, o Senhor nos perdoa, e o Senhor abre portas para vivermos a vida maravilhosa que o Senhor planejou antes mesmo de nascermos, Senhor. Pai, aqui há histórias, o Senhor conhece cada uma delas de maneira pessoal. A nossa oração, Espírito Santo, agora é que o Senhor batize essas pessoas com o Teu Espírito Santo, neste momento em que elas estão confessando ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, arrependidas dos seus pecados. Como lá em Atos, Senhor, houve curas, como lá em Atos houve milagres, como lá em Atos houve demônios foram expulsos. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor realize a Tua obra na vida de cada pessoa de acordo com a necessidade que cada uma delas tem, que o Senhor conhece de maneira absoluta. Pai, nós repreendemos sobre a vida deles toda ação maligna que até hoje, Pai, agiu sobre a vida delas. Que a partir de hoje, ó Deus, o Teu senhorio, a Tua presença na vida deles os guie em toda a verdade, e que como igreja nós possamos amá-los, cuidá-los, para que eles vivam a vida plena que o Senhor tem para eles. Abençoa, Pai, cada pessoa que chegou aqui hoje à noite, a Tua igreja amada, aquelas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que onde elas estão agora, que elas também se arrependam dos seus pecados e elas tenham uma verdadeira conversão a Jesus, e que sejamos uma igreja conhecida nessa cidade por pessoas comuns, homens simples, mulheres simples, de carne e osso, que tem permitido a transformação da nossa vida pela obra poderosa de Jesus. E que o amor do Senhor flua na nossa cidade, através da vida de cada um de nós, Senhor. E que nós sejamos agentes, pessoas que são agentes, para atrair uma multidão de pessoas nessa cidade, para viver a vida com Jesus. Pai, se há alguém esta noite aqui, com quem o Espírito Santo falou profundamente, mas que por vergonha, por medo, por insegurança, por qualquer outra razão que o Senhor conhece, agora, neste exato momento, eu peço que o Teu Espírito possa abraçá-las onde elas estão, ainda que elas não estão aqui na frente, talvez estejam nas suas casas, talvez estejam sentados nesse auditório, mas lá no mais profundo ouvir a Tua voz, que o Senhor as abrace agora, e que elas Te recebam como Senhor e Salvador de suas vidas também, esta noite aqui. Levanta a Tua igreja em Porto Alegre, para ser uma igreja de convertidos a Cristo, e não
de pessoas que aderiram a um movimento religioso. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.